Finalmente, o terceiro tópico da primeira unidade de técnica dietética. Minha gente, esse tópico assustou muita gente, inclusive eu, porque a primeira vez que eu vi, eu fiquei, meu Deus, como assim? É muita coisa, não tem como aprender tudo isso, mas tem sim, gente. Vocês vão ver que depois que a gente simplifica, depois que a gente tira ali acho que a essência do assunto, a gente consegue ali entender como que funciona. É um processo e, assim, varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoa que vai ter muita facilidade de aprender, tem pessoas que já vão ter uma maior dificuldade de aprender. E aí, para essas pessoas que têm maior dificuldade de aprender, exercício, minha gente, é a melhor forma de aprender, exercício. Vocês têm que exercitar bastante. O assunto em si não é tão extenso, vai ser bem curto, tem mais exercícios aí no meio, eu tentei organizar. Antes de mais nada, a gente precisa entender a diferença entre per capita e porção. Gente, per capita nada mais é do que a quantidade do alimento já limpo e cru usado nas preparações. Per capita, ela leva em consideração as perdas com a limpeza e as partes não comestíveis dos alimentos. No tópico 2, vimos que a per capita, ela significa por cabeça. Então, a per capita, ela vai sempre ser por pessoa. Então, você coloca na cabeça quantidade de alimento limpo e cru usado ali nas preparações para cada pessoa. A porção nada mais é do que a quantidade do alimento pronto para ser consumido. E ela leva em consideração as mudanças que o alimento sofreu ali durante a cocção e a manipulação, certo? Então, vamos lá, separando. Capta diz respeito à quantidade de alimento limpo e cru, porção, quantidade de alimento pronto para ser consumido, certo? Com relação à ficha técnica de preparações, ou ficha técnica de preparo, ela é um documento, certo? Uma ferramenta usada ali para gerenciamento. Ou seja, ela é uma ferramenta usada ali no planejamento de cardápios, ela ajuda a orientar o modo de preparo das refeições, ela ajuda a administrar os custos e desperdícios do estabelecimento. Nela a gente também tem a per capita, tem o rendimento, tem fator de correção, fator de cocção, só para fixar melhor ali a questão da ficha técnica de preparações. Nela a gente vai ter dados da per capita, fator de correção, fator de cocção, quantidade de macro e micronutrientes, rendimento e número de porções. Ela também permite o controle financeiro, certo? E determinação da composição nutricional da receita. Para a elaboração da ficha técnica de preparo, nós utilizamos indicadores culinários. Alguns dados utilizados para a elaboração da ficha técnica de preparo são peso bruto. O peso bruto ele corresponde ao peso que o alimento tem assim que ele é adquirido, ou seja, é o peso do alimento antes de passar por qualquer tipo de processamento, seja picado, seja descascado, seja limpo. É o peso bruto do alimento, é aquele que você adquiriu no mercado. Ele é representado, né, pelas siglas PB. Então, sempre que na questão tiver PB, quer dizer que é o peso bruto. O peso líquido, ele corresponde ao peso do alimento após a remoção de partes não comestíveis. Ou seja, depois que eu limpo o meu alimento, que eu retiro as partes que não vão ser utilizadas, eu vou ter ali o peso líquido do alimento, que é representado por PL. Gente, só uma observação. O peso líquido do alimento, ele pode ser um peso líquido inicial e peso líquido final. O peso líquido inicial, ele corresponde ao peso do alimento após a remoção das partes não comestíveis e da limpeza, certo? Esse é o peso líquido inicial. O peso líquido final é o peso que o meu alimento tem depois que ele passou por todos os processamentos e está pronto para consumo, certo? Só para a gente fixar isso na cabeça. Dentro dos fatores de rendimento, vamos ter o fator de correção, certo? O índice de conversão e o índice de reidratação. Cada um representado por uma sigla diferente. O fator de correção é representado por FC. O índice de conversão ou índice de cocção, tanto faz, é representado por IC, certo? E o índice de reidratação é IR. Uma observação. Nunca confunda fator de correção com índice de cocção ou índice de conversão, que é a mesma coisa, tá? FC, fator de correção. IC, índice de conversão ou índice de cocção, certo? Troquei aqui agora, certo? Ó, temos aqui o índice de cocção. Outro dado que utilizamos na elaboração da ficha são os dados a respeito da densidade do alimento, certo? Que é representado pela sigla DA. E a densidade energética, DE. Coisa bem importante. Os alimentos que não passaram por processamento, eles não vão apresentar variação de peso. Ou seja, alimento que não passou por nenhuma modificação, nenhum tipo de processamento, que você adquiriu ele. E do mesmo jeito que você adquiriu, ele já está pronto para consumo ali, não vai sofrer variação de peso. Ele só sofre variação de peso se você retirar alguma coisa dele ou se você acrescentar alguma coisa nele, certo? Fator de correção FC, ou indicador de partes comestíveis, IPC. Tanto fator de correção quanto indicador de partes comestíveis são as mesmas coisas, tá? FC e IPC é a mesma coisa. Eu uso o fator de correção para analisar as perdas ou desperdícios durante a fase de pré-preparo. Ou seja, o fator de correção, ele vai me dar ali a quantidade, né, os dados relacionados a perdas que eu tive ali no alimento na fase de pré-preparo. Ele também ajuda a definir a quantidade de alimento que eu preciso comprar, levando em consideração essas perdas que eu defini. E o fator de correção, ele vai variar conforme a técnica de pré-preparo que eu estou utilizando, o grau de amadurecimento do meu alimento, as condições de armazenamento, o recurso humano empregado, ou seja, quem está manuseando ali aquele alimento, e o utensílio utilizado. Então vamos lá, minha gente. Essa aqui é a danada da fórmula do fator de correção. FC, ou IPC, é igual ao peso bruto dividido pelo peso líquido, certo? Peso bruto dividido pelo peso líquido. Olha aqui um exemplo, certo, de desperdício. Temos aqui 2 cascas de cenoura, é da mesma cenoura. A diferença foi o método que eu empreguei na retirada da casca. Olha só. Essa cenoura aqui, ela foi retirada com a faca. A faca, ela não estava tão afiada, certo? Não estava molada. Estava um pouco cega. Tentei, ao máximo, retirar apenas a casca, mas veio ali uma parte que seria uma parte comestível do alimento. Então, assim, o método empregado realmente influencia muito. E se a pessoa, né, que está removendo aquela casca, ela não for uma pessoa que tem a habilidade para fazer isso, ela vai remover ali, com a faca, uma quantidade, sim, de parte comestível. Exemplo, meu marido. Meu marido, como eu falei
No tópico 2, ele tem problema com retirada de casca de batata, de cenoura, do que for. Se for com a faca, minha gente, pode ter certeza que 50% do alimento vai embora. E aí eu comprei um descascador. E olha a diferença. Retirou realmente só a parte da casca do alimento. Pra ver nitidamente a diferença, né? Vamos aos exercícios. Porque, assim, eu achei interessante não trazer todas as fórmulas de uma vez. Cada fórmula que tem no livro, eu trouxe aqui alguns exemplos, uns exercícios pra gente fazer. Então, assim, pausa o vídeo e tenta resolver. Até uma coisa boa pra gente treinar, né? Além da lista de exercícios que as professoras elas passam. Após o pré-preparo de 1.050 gramas de batata inglesa, verifica-se que o peso final das batatas corresponde a 576 gramas. Qual o fator de correção da batata? Então vamos lá. Temos a fórmula. Vamos lembrar qual é a fórmula. FC é igual a PB dividido por PL. Ou seja, fator de correção é igual a peso bruto dividido pelo peso do alimento limpo. Olha só. Vamos separar. Peso bruto da batata, 1.050 gramas. Peso líquido da batata, 576 gramas. Olha aqui a fórmula. FC é igual a PB dividido por PL, peso líquido. Eu disse peso limpo, mas é peso líquido. FC, que é o que eu quero encontrar, a pergunta é, qual é o fator de correção, certo? Eu não tenho FC, eu tenho o peso bruto, eu tenho o peso líquido, eu não tenho FC. Então, eu vou jogar na fórmula do jeito que tá, certo? FC é igual a 1.050 dividido por 576. Logo, eu vou ter o meu fator de correção igual a 1,822. Agora vamos lá. Se atentem, cada alimento vai ter um fator de correção diferente. Cada alimento vai ter um fator de correção diferente. Por isso que existem várias tabelas com vários fatores de correção diferentes, porque, como vocês viram, ele vai mudar muito, vai variar muito conforme o tipo de processamento ali que eu estou empregando nele, vai variar conforme a pessoa que está manuseando, o aparelho que eu estou usando. Então, cada estabelecimento, por exemplo, vai ter ali a sua ficha com a quantidade ali do fator de correção de cada alimento. O fator de correção, ele vai nos ajudar a estimar a quantidade de alimento que vamos precisar comprar, considerando ali as perdas das partes não comestíveis. Fechou. Outra coisa, os alimentos, sejam eles peso bruto ou peso líquido, eles devem estar sempre na mesma unidade. Porque pode acontecer de vocês pegarem uma questão e ter ali os alimentos em unidades diferentes, certo? Ter alimento em quilo e de outro alimento em grama. Gente, vocês vão ter que converter. Os alimentos, eles têm que estar na mesma unidade. Ou seja, o fator de correção, certo? Ele não vai ter gramas, não vai ter líquido na frente, certo? Ele não é acompanhado de nenhuma unidade, certo? De medida. Vamos a outro exercício. Para a elaboração de um vinagrete, Pedro irá utilizar 158 gramas de cebola. Quantas gramas de cebola Pedro precisa comprar? Considerando que o fator de correção da cebola é de 1,120. Esse é o fator de correção da cebola. Como eu falei para vocês, vamos ter que separar os dados para a gente conseguir entender melhor e até ter os dados separados para pegar e encaixar na fórmula. Vamos lá. Qual é a fórmula do fator de correção? FC é igual a PB dividido por quem? PL, certo? Então vamos ver quais dados que temos aqui para resolver a questão. Temos o peso bruto da cebola? Não, não temos o peso bruto da cebola, porque é exatamente o que Pedro quer saber. Pedro quer saber quantas gramas de cebola ele precisa comprar para fazer ali a sua vinagrete. Temos o peso líquido da cebola? Temos o peso líquido da cebola, que é 158 gramas. Temos o fator de correção, que é 1,120. Como a gente já sabe agora, nesse valor, o fator de correção não tem nenhuma unidade de medida. Vamos lá, coloquei na fórmula. Eu tenho o fator de correção, então o valor do fator de correção vai ficar do lado, que seria o fator de correção. Então, 1,120 é igual a PB, que é o peso bruto do alimento que eu quero saber, dividido por quem? 158 gramas de cebola, que é o peso líquido do alimento. Gente, essa aqui é a dica que o meu marido me deu, certo? Para quem tá tendo dificuldade nisso aqui. Concordam comigo que se eu colocar o 1 aqui, não vai ter diferença nenhuma aqui nos valores? Porque se eu multiplicar 1 por qualquer número, vai dar aquele número, certo? Então, eu fiz aqui uma regra de 3. Olha só, regra de 3. E aí, esse valor está multiplicando com esse aqui, ó. Esse vezes esse. Se o valor tivesse aqui, estaria dividindo. Mas aqui está multiplicando. Então, vamos lá. Eu tenho 158 gramas vezes o fator de correção, que é 1,20. E no final, eu vou conseguir encontrar o peso bruto do meu alimento, que é 176,96 gramas. Vamos para o terceiro exercício. Gente, pega a dica. Pausa o vídeo, tenta resolver a questão e depois dá o play para ver se tá certo, tá? Vamos lá. Colocar de novo em prática, separar os dados, certo? E colocar ali, adequar na tabela. E depois colocar ali na nossa fórmula, tá? O restaurante que Bruna trabalha irá servir uma salada de beterraba ralada para 250 pessoas, sendo que cada uma irá receber 50 gramas de salada por porção. O peso limpo dessa preparação é de 12,5 quilos, o peso bruto da beterraba. Para a preparação é de 19,13 quilos. Qual o fator de correção da beterraba? Então, já tá fácil, né? A gente fazer. Vamos separar peso bruto da beterraba, 19,13 quilos. Peso líquido da beterraba, 12,5 quilos. O que a gente precisa? Fator de correção. Então, vamos jogar na fórmula. Fator de correção é igual a 19,13 quilos dividido por 12,5 quilos. Por quê? Porque o fator de correção é igual ao peso bruto dividido pelo peso líquido. Temos que o fator de correção é igual a 1,530. Exercício 4. Maria comprou 1.000 gramas de abóbora para fazer uma sopa. Da abóbora, ou seja, dela, foram retiradas cascas e sementes, restando 550 gramas. Qual o fator de correção da abóbora? Vamos separar.
peso bruto da abóbora, peso líquido da abóbora, fator de correção. O fator de correção é igual a 1.000 dividido por 550. Fator de correção é igual a 1,818. Gente, só para uma observação, tá? Aqui eu não estou arredondando nenhum valor, certo? Então, assim, tá o valor, literalmente o valor que deu. Mas se você quiser arredondar, também não tem problema nenhum. Você pode arredondar esse segundo número aqui, ó. Ou seja, vai ser 1,82. 1,81 ou 1,82 não vai fazer diferença nenhuma, tá? Carlos irá preparar uma porção de 100 gramas de salada de fruta. Para isso, ele precisará de 20 gramas de mamão e 20 gramas de maçã. Essa maçã ela vai ser sem casca e sem semente. Considerando que o fator de correção do mamão é de 1,8 e o da maçã é de 1,1, quanto de cada fruta ele deverá comprar para servir uma porção de salada de fruta para 30 pessoas? Vamos lá, minha gente. Agora ficou mais complicado o exercício. Olha só. Eu tenho o peso bruto da maçã? Não tenho, quero descobrir, né? Então vamos fazer primeiro o cálculo para maçã. Tá, não tenho peso bruto, mas eu tenho peso líquido. E tem o que mais? O fator de correção. Então, 1,1, que é o fator de correção da maçã, é igual a x, que é o peso bruto que eu quero saber, dividido por 20 gramas. Como a gente já sabe, quando eu tenho um fator de correção e o peso líquido, eu faço o quê? Eu multiplico. Quanto que eu vou ter? O peso bruto da maçã, quanto de maçã que eu preciso comprar? 22 gramas de maçã para conseguir ali as minhas 20 gramas de maçã para fazer a salada. Vamos para o próximo. Mamão. Peso bruto do mamão, é o que eu quero saber. Peso líquido do mamão, 20 gramas. Já tem um fator de correção que é de 1,8. 1,8 é igual a x dividido por 20. Como já sabemos, quando temos peso líquido e fator de correção, multiplicamos um pelo outro e temos o peso bruto, que é igual a 36 gramas. Ou seja, eu preciso comprar 36 gramas de mamão para conseguir, no final, 20 gramas de mamão para fazer a salada. Agora a gente precisa saber a quantidade de mamão e maçã que eu preciso comprar para conseguir fazer uma salada para 30 pessoas. Porque esse valor que eu tenho aqui, de 22 gramas de maçã e 36 gramas de mamão, é para uma pessoa. Então eu preciso saber quanto para 30. E aí é só fazer a regra de 3. Se 22 gramas tá para uma pessoa, 30 gramas tá para x. Então x é igual a 660 gramas ou 0,660 quilos, tá? Então, assim, essa aqui é a quantidade em gramas, ou quilos, né, de maçã que eu preciso comprar para conseguir fazer uma salada de fruta para 30 pessoas. Agora vamos fazer a do mamão. 36 gramas de mamão, que é a quantidade que eu tenho para servir uma pessoa, e 30 pessoas eu preciso saber, né? Então eu vou fazer a relação da regra de 3. 36 gramas está para uma pessoa, 30 pessoas está para x. Então x vai ser igual a 1,80 kg ou 1.080 gramas. Não vai errar. Repetindo várias e várias vezes, minha gente, não tem como errar. Isso aqui impregna na nossa cabeça e não sai de jeito nenhum. Você vai sonhar com o fator de correção, certeza. Vamos lá agora para o indicador de cocção ou indicador de conversão. Qual é a sigla que a gente usa? IC. Vem falar para mim que a gente vai usar FC, porque FC é outra coisa. É IC, indicador de cocção ou indicador de conversão. Ele também pode ser chamado de fator térmico ou fator de cocção. Esses dois aqui, eles não tem no livro, mas em um livro que eu li de técnica dietética, ele falava dos dois. Então, assim, pode acontecer na questão, alguma questão de concurso, questão de outras provas que vocês vão prestar futuramente, se quiserem, aparecer fator térmico ou fator de cocção, certo? Eles vão ser o índice de cocção. É a mesma coisa. Esse indicador, ele é utilizado para determinar se houve perda ou ganho no volume e peso após a cocção. Ou seja, o indicador de cocção vai me dizer, certo? Se o meu alimento, ele perdeu peso e volume ou ele ganhou peso e volume depois da cocção. Ele também serve para determinar o rendimento, certo? Auxiliando na estimativa da quantidade de porção, no cálculo de per capita do alimento e a capacidade de utensílios e equipamentos. Ou seja, o meu indicador de cocção, ele vai me ajudar a determinar o rendimento, vai me auxiliar a determinar a quantidade de porção que eu vou ter, vai me ajudar no cálculo da per capita e vai me ajudar também na capacidade, a saber ali a capacidade dos utensílios e equipamentos. Essa aqui é a fórmula que eu utilizo para calcular. IC, indicador de cocção, é igual ao PL final dividido por PL inicial, peso líquido final dividido por peso líquido inicial. Existem alguns fatores que influenciam o índice de cocção. Quais são esses fatores? O método de cocção, se eu vou utilizar calor seco ou calor úmido, como vimos no tópico 2. O calor seco, ele vai desidratar o alimento, e o calor úmido, ele vai jogar água para o alimento, ou seja, vai hidratar o alimento. O tempo de cocção, isso vai influenciar também a intensidade de cocção, entre outros fatores, certo? Alimentos de origem vegetal, que são ricos em amido, coloca isso na cabeça, alimentos vegetais ricos em amidos, geralmente, eles vão ganhar peso após o cozimento. E isso ocorre porque eles vão absorver água durante o processo, certo? Por isso, o índice de cocção dele vai ser sempre maior que 1. Já os alimentos de origem animal, que são ricos em proteína, eles tendem a perder água durante o processo de cocção. E por isso, o índice de cocção vai ser menor que 1. Vamos aos exercícios. João, ele quer fazer um macarrão com frango, certo? Para comer no seu jantar. Determine o índice de cocção do macarrão e do frango. Ou seja, eu tenho que determinar o índice de cocção de dois alimentos. Vamos lá. Primeiro, vamos fazer o do macarrão. Eu tenho o quê no macarrão? Eu tenho o peso inicial e eu tenho o peso final. A gente sabe que o índice de cocção é igual a peso final dividido pelo peso inicial. Então, o índice de cocção é igual a 1,333. Vamos agora para o frango. Índice de cocção do frango é igual ao peso final, que é 90 gramas, dividido pelo peso inicial, que é o quê? 100 gramas. Índice de cocção do frango é igual a 0,9. Só lembrando, pausem o vídeo e resolvam a questão. Ou, se preferirem, vejam o vídeo inteiro
Depois voltem, anotem as questões ou anotem os dados das questões e respondam sem ver a resposta, para vocês treinarem, porque a prática, o treinamento ali é que vai fazer diferença na nossa vida, tá? Vamos lá. Pedro percebeu que 200 gramas de batata crua e limpa resultaram em 140 gramas de batata frita. Qual é o índice de cocção da batata frita? Temos o quê? Temos os dados. Quais são os dados? Temos o peso da batata crua e limpa e temos o peso da batata já pronta, que é o peso líquido. Então vamos lá. Temos que o índice de cocção é igual a 0,70. Vamos aqui para outra questão. João, ele quer servir um filé de frango grelhado, e esse filé de frango grelhado, ele tem 125 gramas. Só que João, ele quer servir filé de frango de 125 gramas para 80 pessoas. Considerando o índice de cocção do frango grelhado de 0,85 e o fator de correção do frango grelhado de 1,30, qual quantidade de carne, ou seja, quanto de frango o João precisa comprar para conseguir ali fazer um filé de 25 gramas para 80 pessoas? É muito dado, né? A questão, ela tá bem simples, bem sucinta, só que a gente já tem mais dados. Vamos, o quê? Separar. Um filé pesa 125 gramas. Quantas pessoas? 80 pessoas. Então eu preciso servir um filé de 25 gramas para 80 pessoas. Cada pessoa vai comer um filé de 25 gramas. Tem o quê? A minha fórmula. Índice de cocção é igual ao peso líquido final dividido pelo peso líquido inicial. Vamos lá. Eu tenho o peso líquido final? Tem. 125 gramas. Eu tenho o peso líquido inicial? Não tenho. Eu não tenho peso líquido inicial. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho o índice de cocção, que é 0,85. Logo, eu vou colocar o que eu tenho na fórmula. Certo? Vamos lá. 0,85, que é o índice de cocção, é igual a 125 gramas, que é o peso líquido final do alimento, dividido pelo peso líquido inicial, que é o que eu quero encontrar. Estão em lados opostos aqui, ó. Eu faço o quê? Eu divido. Então, vamos lá. Peso líquido inicial é igual a 125 gramas dividido por 0,85. E aí eu vou ter o peso líquido inicial do alimento, que é de 147,05 gramas. Agora, o que é que eu preciso saber? O que é que eu realmente quero saber? É o quanto de frango, carne de frango, João precisa comprar para servir essas pessoas. Vamos lá. Vamos para a fórmula de fator de correção, para saber. Como a gente sabe, o fator de correção, ele influencia ali, ele determina pra gente, ele dá pra gente a quantidade que a gente precisa comprar do alimento para chegar na quantidade de alimento que a gente quer ali, do alimento depois de ser limpo, né? Depois de passar por toda a limpeza, pré-preparo. FC é igual ao peso bruto dividido pelo peso líquido. Logo, temos o UFC, que é 1,30. Temos o peso bruto do alimento? Não temos o peso bruto do alimento, que é o que a gente quer encontrar. Temos o quê? Temos o peso líquido, que é o peso líquido inicial. O peso líquido inicial aqui, gente, esse peso aqui é o peso do alimento depois que ele passou pelo pré-preparo. Então, vamos lá. 1,30, que é o fator de correção, é igual a PB dividido por 147,05. Estão em lados opostos? Não. Tá aqui, ó, perpendicular. Imagina que aqui embaixo do 130 tem um 1, tá? Faz uma regra de 3 assim, tá assim? Multiplica. PB é igual a 147,05 vezes 1,30. Então, João, ele precisa comprar 191,175 gramas de quê? De frango. Isso aqui é o quanto o João precisa comprar para servir uma pessoa. João quer servir quantas pessoas? 80 pessoas. Então, vamos lá. Regra de 3. Se 191,17 gramas serve uma pessoa, eu tenho 80 pessoas, então X. X é igual a quanto? X é igual a 15.294 gramas ou 15 quilos e 294 gramas. Vamos para o próximo exercício. Joana, ela fez 2 quilos de sobrecoxa. Mas ela observou que após a cocção, só restava 1 quilo e 200 gramas. Qual o índice de cocção? Eu coloquei quando aí foi erro de digitação. Então, é qual? Qual o índice de cocção? Tá bem fácil. Essa aqui tá muito fácil. Vamos lá. Índice de cocção é igual ao quê? Peso final do alimento dividido por quê? Pelo peso inicial. Então, a gente tem o quê? Peso inicial, 2 quilos. Peso final, 1,2 kg. Índice de cocção é igual a 1,2 kg dividido por 2 quilos. Temos que o índice de cocção é igual a 0,6. Vamos agora entrar no próximo indicador, que é o indicador de reidratação, IR. O indicador de reidratação, minha gente, ele é utilizado para avaliar o ganho de peso que o alimento que foi deixado de remolho vai sofrer. Durante o remolho, o alimento, ele passa ali por uma reidratação. Ou seja, o alimento ele é hidratado. E nessa hidratação, o alimento ele fica mais macio, além de contribuir também com a redução do tempo de cocção do alimento. Ou seja, o alimento, o tempo que ele leva para cozinhar, ele diminui. Não sei vocês, né? Mas geralmente quem faz alimento, quem faz o feijão deixado no remolho, o tempo de preparo do feijão é menor. Comparar o tempo do feijão de remolho com o tempo do feijão que não foi deixado no remolho, o tempo ele vai ser totalmente diferente. Então, o remolho, ele também ajuda ali a reduzir o tempo de cocção do alimento. A redução no tempo de exposição dos alimentos ao calor, ela influencia nas perdas nutricionais, além da redução de custos, como o exemplo citado anteriormente, né? Diminui o tempo de cocção, logo a quantidade de gás que você vai gastar vai ser menor, certo? E como vimos no tópico 2, a cocção, ela influencia ali nas perdas nutricionais, né? O tipo de cocção que a gente escolhe vai influenciar nas perdas nutricionais. E temos a fórmula. Indicador de reidratação é igual ao peso do alimento reidratado dividido pelo peso do alimento seco. A técnica de remolho, ela é utilizada para melhorar a biodisponibilidade dos nutrientes. E apesar das perdas de minerais e vitaminas, eu coloquei só minerais, mas é vitaminas, apesar da perda nutricional, né, de nutrientes, os nutrientes que ficam no alimento, eles vão ter maior biodisponibilidade, certo?
graças à redução ou eliminação dos fatores antinutricionais que tinham naquele alimento antes do remolho. Então vamos lá. Vamos aos exercícios. Marta colocou 500 gramas de feijão no remolho. E após esse período, ela observou que o peso do feijão ele mudou para 950 gramas. Qual o valor do indicador de reidratação? Vamos lá, minha gente. Temos o quê? Temos o peso do alimento seco, 500 gramas, e temos o peso do alimento hidratado. Reidratado, né, na verdade. E qual é a fórmula do índice do indicador de reidratação? IR é igual ao peso do alimento hidratado dividido pelo peso do alimento seco. Então vamos lá. IR é igual ao peso do alimento hidratado dividido pelo peso do alimento seco. Temos IR igual a 1,88. Aqui, ó. Próximo exercício. Um restaurante, ele prepara todos os dias 5 quilos de feijão, que é deixado de molho, que é deixado no remolho de um dia para o outro para ser cozinhado ali na manhã seguinte. Após ser drenado, o peso do feijão, ele mudou para 9 quilos. Qual o indicador de reidratação? Vamos lá, indicador de reidratação é igual ao peso do alimento que passou ali pelo remolho, 9, dividido por quem? Peso do alimento seco, 5. Então, 9 dividido por 5, temos que é 1,8. Densidade dos alimentos. Toda a densidade dos alimentos é utilizado para calcular a capacidade dos utensílios e equipamentos, e a densidade, ela relaciona a massa e o volume. Ela nos permite conhecer as dimensões necessárias para a gente determinar quantas cubas, quantas panelas a gente vai utilizar, de forma a evitar excesso de reposição ou falta de utensílio. É um cálculo muito utilizado em UAN, é muito utilizado também na nutrição clínica para elaboração de dietas e para determinação bromatológica. Essa aqui é a fórmula. D é igual a M dividido por V, ou seja, densidade é igual a massa dividido pelo volume. Existem 3 tipos diferentes de densidade. Existe a densidade líquida, que é uma densidade de fácil mensuração. Existe a densidade sólida, ela é uma densidade de difícil mensuração. E ela é feita através da relação entre massa e volume. Exemplo, frutas e hortaliças frescas, elas apresentam ali uma maior densidade quando comparada às frutas e hortaliças congeladas. Só que a densidade, ela não é aplicada igual para todos os alimentos. Por exemplo, o peixe, ele vai apresentar uma relação de densidade totalmente diferente. Enquanto as frutas e verduras frescas têm maior densidade, o peixe fresco ele tem menor densidade quando comparado com o peixe congelado. A densidade aérea, ela também é de difícil mensuração, certo? E ela é feita através da incorporação do ar em um líquido. Essa incorporação do ar no líquido resulta a formação ali de bolhas. E essas bolhas, elas fazem com que ocorra uma redução na densidade do alimento. Exemplo, aerar claras em neve. O processo de aerar claras em neve faz com que a densidade final, ela diminua. Mousse de chocolate, sorvetes, enfim. Vamos para os exercícios. Já tem uma lista no meio, vocês já sabem que vão ser 2 cálculos, né? Vamos lá. Para preparar um molho de tomate, Vitória usa 10 kg de tomate, sendo que a densidade do tomate é igual a 1,35 kg por litro. E o índice de cocção é de 0,7. Determine o peso do alimento cozido e a capacidade da panela. Vão ser 2 cálculos. O peso do alimento cozido e a capacidade da panela. Então vamos lá. Peso do alimento cozido. Vamos separar os dados. O que é que eu tenho? Eu tenho a densidade do alimento. A densidade do alimento é igual a 1,34 kg por litro. Eu tenho o índice de cocção, que é de 0,7. E eu tenho o peso ali do tomate. Certo? Então, que é o peso que? O peso inicial. Então, eu preciso determinar. Para eu determinar, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, o índice de cocção. Eu preciso saber qual o peso final do meu tomate, depois que ele estiver pronto. Olha só. Índice de cocção. Essa aqui é a fórmula. Vamos colocar na fórmula. Como já aprendemos, tá assim, divide. Tá assim, multiplica. Tá assim, divide. Então, PL final é igual a 7. Então, 7 quilos é o peso final do meu tomate cozido. Agora vamos determinar a capacidade da panela. Como que eu determino a capacidade da panela? Ou seja, densidade, né? Densidade é igual a massa dividido pelo volume. Eu tenho a densidade, que é de quanto? 0,34. Então, a densidade ela vai para cá. Eu tenho a massa? Tenho a massa. Aqui, ó. A massa. O volume. O que é a capacidade? A capacidade da panela é nada mais do que o volume. Vamos lá. Ó. Densidade é igual a massa dividido pelo volume, que vai ser em litros. Quanto que eu vou ter? Qual a capacidade da minha panela? 5,22 litros. Gente, tá vendo que a questão, ela é um pouquinho complexa porque você precisa interpretar. Coloca na cabeça. Você só vai aprender a interpretar a questão se você fizer a questão, certo? A fórmula, que é o que todo mundo fica, meu Deus, fórmula, tem que decorar a fórmula. Vocês estão vendo que é balela, é uma coisa que se você treina, você vai ter na cabeça, onde você vai encaixar cada coisa. Agora, a interpretação, minha gente, não tem como você decorar a interpretação, você tem que aprender a interpretar. Então, motivo master para vocês treinarem bastante cálculo, interpretação. Vamos pro próximo exercício. Paulo resolveu dar uma festa e fazer um arroz à grega para servir 100 pessoas. Considerando que cada porção ela terá 120 gramas, com densidade de 0,64 kg por metro cúbico, quantas cubas Paulo irá precisar para distribuir seu arroz? Tá vendo esse trequinho aqui? Você já vê, né? Tá vendo essa listrinha aqui? Você já sabe, né? 2 cálculos. Primeiro vamos fazer o quê? Vamos definir a quantidade de arroz, né, que Paulo vai servir. Porque esse valor aqui é o valor de uma porção, é o valor que Paulo serve para uma pessoa. Só que Paulo quer servir para quantas? Para 100 pessoas. Então, bora. Aqui, ó. Paulo precisa de quanto? 120 quilos.
É o que Paulo precisa. Ou 12 mil gramas. Gente, outra coisa que vocês têm que se atentar, conversão. Vocês precisam aprender a converter gramas para quilo para gramas, né? E vice-versa. Precisa aprender as conversões ali das unidades de medida. Vamos lá. O que é que eu preciso agora para chegar ali na quantidade de cubas que eu preciso? E o que é que eu preciso saber para dar continuidade ao meu cálculo? Eu preciso descobrir qual o volume, porque eu tenho a densidade, que é de 0,64, e eu tenho a massa, que é de 120 quilos. Então, vamos jogar aqui, ó. Já sabe, né? Tá aqui, a gente divide. Olha, o volume é de 187,5. O que é que Paulo quer? Paulo quer saber quantas cubas ele vai precisar. O que é que eu vou precisar para isso? Eu tenho o volume e eu tenho as dimensões. Essas aqui são as dimensões de uma cuba. Tá? Então, vamos lá. Vou multiplicar as dimensões, vou chegar a 0,07 metros cúbicos. Só que o valor está em litros, então eu preciso converter. Viu por que vocês precisam entender como ocorre a conversão das unidades de medida? É justamente por isso, porque às vezes a resposta está em quilos, ou pode estar em gramas, ou pode estar em metros cúbicos, ou pode estar em litros. Então é interessante saber isso aí. Então eu vou transformar. Já que a minha questão está pedindo em litros, eu vou ter que transformar. Eu sei que em 1 litro eu tenho 0,01 metros cúbicos. Eu tenho isso aqui, certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a regra de 3. Se em 1 litro eu tenho 0,001 metros cúbicos, em 0,07 metros cúbicos eu vou ter x. X vai ser igual a quanto? Concorda comigo que um número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo? Então vai ser 0,07. 0,07 dividido por 0,001. Que 0,07 dividido por 0,001 é igual a 70. Eita. Então, temos que, transformando 0,07 metros cúbicos, vamos ter 70 litros. Logo, se em uma cuba eu consigo colocar 70 litros, quantas cubas eu vou precisar para colocar 187,5 litros? Aproximadamente 3 cubas, porque o valor ele vai dar 2,678, certo? Não existe duas cubas e meia, por exemplo. São 3. Então, vou precisar de 3 cubas. A densidade nutricional é estabelecida com base no teor nutritivo das vitaminas e minerais que estão ali presentes no alimento em relação àquela porção. Ou seja, é a quantidade ali de vitaminas e minerais que eu vou ter em uma quantidade X de alimento. Exemplo, se 100 gramas de maçã possui maior concentração de vitaminas e minerais em comparação a 100 gramas de uva, eu vou dizer que a maçã ela tem maior densidade nutricional que a uva. Ou seja, em 100 gramas de maçã vai ter maior densidade nutricional do que em 100 gramas de uva, porque o teor de vitaminas e minerais nela é maior com relação à quantidade, as 100 gramas, comparando os dois alimentos pesando cada um 100 gramas. Densidade energética. A densidade energética, ela vai ser sempre em quilocalorias por grama, tá? E ela nada mais é do que a relação entre a quantidade de energia, definida ali em quilocalorias, presente no alimento, e o peso em gramas daquele alimento, sendo determinada com base nos macronutrientes. Ou seja, a densidade energética ela é feita em cima dos macronutrientes. Ela leva em consideração o quê? Proteína, carboidrato e lipídio, gordura. Enquanto a densidade nutricional vai levar em consideração vitaminas e minerais, a densidade energética vai levar em consideração carboidrato, lipídio e proteína, certo? E é o mesmo princípio. É tipo a quantidade energética que vai ter em X quantidade de alimentos. Vou ter um exemplo aqui. Se em 100 gramas de banana eu vou ter 98 quilocalorias e em 100 gramas de manga eu vou ter 52 quilocalorias, a banana ela vai ter uma maior densidade energética quando comparada com a manga, porque a quantidade de calorias em 100 gramas de banana é maior do que a quantidade de calorias em 100 gramas de manga. Informações nutricionais. Antes de prescrever qualquer coisa, o nutricionista ele precisa conhecer e analisar o caso do paciente, certo? Ou seja, ele precisa saber qual o objetivo do paciente, se ele quer engordar, se ele quer emagrecer, precisa saber as individualidades, se o paciente ele tem algum tipo de doença, algum tipo de intolerância, hábitos alimentares, ele precisa realmente conhecer o seu paciente antes de prescrever qualquer coisa. Ao analisar as informações nutricionais, ele deve levar em consideração o caso que vai ser tratado, se é insônia, constipação, emagrecimento, intolerância, prescrever a receita com base nas necessidades nutricionais do indivíduo, e essa prescrição ela deve promover saúde, manter a saúde ou recuperar a saúde do paciente, isso tudo, né, com base nas necessidades nutricionais, no que o paciente ele precisa. Saber quantidade e qualidade dos nutrientes ali naqueles alimentos e a biodisponibilidade dos nutrientes ali nos alimentos. Exemplo de prescrição para paciente com hipertensão arterial sistêmica, certo? A hipertensão, ela é uma doença que eleva a pressão arterial sistêmica, PAS, a níveis iguais ou superiores a 14 milímetros por mercúrio. Pessoas com a pressão arterial sistêmica entre 12 e 13,9 milímetros de mercúrio e a pressão arterial diastólica entre 8 e 9, elas apresentam risco de desenvolver hipertensão. O consumo de sódio, ou seja, sal de cozinha, condimentos à base de sal e principalmente ultraprocessados, é um dos principais fatores ligados ali ao desenvolvimento da hipertensão. Então, vocês estão vendo, né? No exemplo, a gente precisa conhecer a respeito ali do problema para, no final, a gente conseguir fazer uma prescrição adequada para o paciente. Então, se é um paciente com hipertensão, a gente precisa conhecer ali o histórico dele, se ele é hipertenso, se ele tem hipertensão na família, como que é a pressão arterial, né, dele. Então, a gente precisa pegar todos esses dados. Pessoas hipertensas, elas apresentam elevado risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, AVC e doenças coronárias, além de alterações no funcionamento do coração, do vaso sanguíneo, encéfalo, rins e no metabolismo.
A OMS, ela recomenda um limite de 12 gramas de sal por dia. Considerando a dieta de 2.000 calorias, o brasileiro ele consome em média 4,7 gramas por dia, ou seja, ele consome já muito acima, quase um pouquinho a mais que o dobro, né, da recomendação da OMS. A OMS ela também recomenda o consumo de 3,2 gramas de potássio. Por quê? Porque o potássio ele tem efeito anti-hipertensivo, ou seja, ele reduz ali a pressão arterial, porque ele induz a perda de água e de sódio. E aí a gente vai ter a ação de quê? Da bomba de sódio e potássio. Ao prescrever alimentos para um paciente hipertenso, devemos levar em consideração vários fatores, certo? E indicar alimentos que vão contribuir com a melhora da patologia do paciente. Nisso, temos que determinar na prescrição a ingestão adequada de sódio, a ingestão adequada de potássio, a ingestão adequada de cálcio, o modo de preparo que os alimentos vão ser feitos, uso de temperos naturais para potencializar o sabor, acrescentar também nutrientes no alimento. Sabemos que os temperos naturais eles também têm nutrientes. E até para ajudar ali na redução do sódio. Os alimentos fonte de magnésio e potássio, esses minerais eles têm efeito anti-hipertensivo. Lista de compras. A lista de compras ela deve ser elaborada com base nas preparações culinárias, certo? E aí, quando você determina uma preparação culinária, você tem que analisar os ingredientes e a quantidade de ingredientes que você vai precisar. E aí sim você vai fazer as compras. Quem determina a quantidade de alimento é o rendimento da preparação. E eu trago aqui a fórmula do rendimento, certo? O cálculo do rendimento é feito com base na fórmula. Então, a gente vai ter que o rendimento é igual ao rendimento da receita dividido pelo peso da porção. Gente, eu não trouxe nenhum exemplo de cálculo com essa fórmula, porque, primeiro, eu não encontrei nenhum exemplo, certo? Inclusive, quem tiver algum exemplo e puder compartilhar com a gente nos comentários, pra gente ir resolvendo, né, trocando informação, sinta-se à vontade para fazer isso. É isso, minha gente. Finalizamos aqui o terceiro tópico da primeira unidade. Foi bem rápido, né, bem sucinto. Acredito que perdemos não, né, ganhamos tempo. A maior parte do tempo foi com questões. Então, tá dando ali pra ter uma luz, não tá? Vocês estão enxergando a luz no fim do túnel? Porque eu tô conseguindo enxergar a luz no fim do túnel. Como eu falei, quando eu bati o olho no livro, eu disse, meu Deus, não vou conseguir. E aí, depois que a gente filtrou, certo? A gente conseguiu observar que tem sim uma luz ali lá no fim do túnel, tem uma luz, dá pra enxergar. Então, conselho. Façam bastante questão, pratique. Se também tiver alguma lista de questão ou quiser compartilhar, pode compartilhar nos comentários, minha gente, tá aberto, é livre para vocês compartilharem o que vocês quiserem, certo? E esse é o objetivo, troca de conhecimento, troca de informação. Então, o que você quiser, críticas, reclamações, elogios, compartilhar informação, o que for, pode colocar nos comentários. Vamos ter essa troca entre a gente. Se você não é inscrito, se inscreva, porque isso vai ajudar tanto a entregar os vídeos para você, vai ajudar também a entregar para outros alunos, se sentir vontade. Ative ali as notificações, então, ativando as notificações. Sempre que eu postar um vídeo, vocês vão receber a notificação de que o vídeo foi postado. Então, eu posto no grupo e às vezes as pessoas elas não veem, porque estão também ocupadas, né, com a vida delas, cada um tem sua ocupação. Às vezes não consegue ver e passa despercebido o link do vídeo que você está querendo assistir. Está lá disponível e você não está conseguindo assistir porque não sabe se está ou não. Então, quando você ativa a notificação, sempre que eu posto um vídeo aqui, o vídeo ele vai chegar para você ali no seu celular. Vai chegar uma notificação que o vídeo foi postado. Então, se quiser seguir no seu coração, ative as notificações. Curta o vídeo se você gostou. E até o próximo, que é a segunda unidade do livro.